som. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus. Você que trouxe a sua Bíblia, por gentileza. Atos dos Apóstolos. Você que trouxe a sua Bíblia. Atos dos Apóstolos, capítulo de número 3. Nós vamos ler o verso de número 6. Glória a Deus. Atos, capítulo 3, e o verso de número 6. Se você quiser se colocar de pé, glória a Deus. Eu quero aqui externar a minha gratidão a Deus por poder estar aqui junto com os irmãos reunidos, participando desta terceira edição desta cruzada missionária. Glória a Deus, que Deus desperte em todas as igrejas no Brasil e no mundo departamento de missões. Glória a Deus, ao pastor João Nery, que Jesus continue te abençoando, juntamente com a pastora Rosana, te dando força, vigor, saúde e continue prosperando o trabalho das suas mãos. É lindo ver o seu amor, o seu carinho e a sua dedicação pela obra missionária, viu? Que Jesus continue preservando essa chama acesa no coração do Senhor. Amém? Glória a Deus. De igual modo a todos os irmãos, o pastor aqui na minha retaguarda, que Jesus possa abençoar a todos, ao meu amigo, nosso irmão Valber. Hoje eu não vou errar não, Valber. Que Jesus abençoe. Vem acompanhado do meu amigo, nosso irmão Marcelo. Que Jesus abençoe, amém? Minha esposa não pôde vir, mas ela está conectada lá em casa, no canal do YouTube. É coisa chique, irmãos, aqui né? Glória a Deus. Um beijo para minha esposa e para os meus filhos que estão em casa assistindo o culto. Deus abençoe a nossa irmã Luana. É Luana? Seu nome? Cantora? Júlia. Glória a Deus, juntamente com seu esposo Peterson, que Jesus possa abençoar vocês, viu? De uma forma muito especial. Glória a Deus. Quem encontrou o texto, diga amém. Atos, capítulo de número 3 e o versículo de número 6. Diz assim a palavra do Senhor. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo, o Nazareno, levanta-te e anda. Eu vou ler novamente o verso de número 6 para a nossa memorização. E disse Pedro: não tenho prata nem ouro, mas o que tenho, isso te dou. Em nome de Jesus Cristo Nazareno, levanta-te e anda. Glória a Deus. Diga o nome de Jesus. Não falou fraco e desanimado. Diga o nome de Jesus. É suficiente. Glória a Deus. Tome o seu assento. Você tem toda a liberdade para adorar o nome do Senhor Jesus. Deus abençoe meu amigo Zé Nilton. Glória a Deus. Em nome de Jesus. Quantos me ouvem, diga amém. Irmãos,
redobre a sua atenção. Quando nós olhamos para a Bíblia Sagrada, para a palavra do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para o livro de Atos dos Apóstolos, que vai narrar aqui Jesus dando instruções aos seus discípulos. O livro de Atos dos Apóstolos, do capítulo 1 ao capítulo 12, é Pedro que vai ganhar destaque. E do capítulo 13 ao capítulo 28, o apóstolo Paulo. O livro de Atos dos Apóstolos vai narrar os 30 primeiros anos da igreja primitiva na terra. Após a morte e ressurreição de Jesus, ele se apresenta aos seus discípulos novamente. E Jesus dá algumas instruções a eles. E Jesus diz assim em Atos capítulo 1 e o verso de número 8: mas vós recebereis a virtude do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e ser-me-eis as minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia, Samaria e nos confins da terra. Jesus chamou os discípulos para dar continuidade na obra em que ele iniciou. Jesus também, em Lucas, capítulo de número 24, e o verso de número 49, ele diz assim: eis que sobre vós eu envio a promessa de meu Pai. Ficai, porém, na cidade de Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Por que tinha que ficar em Jerusalém? Para ser revestido, para receber poder e para receber autoridade. Não tem como fazer missões sem poder. Não tem como fazer missões sem autoridade. Não tem como fazer missões sem revestimento do Espírito Santo. O texto diz que Jesus é assunto aos céus. Os discípulos continuam olhando para os céus e um varão de branco diz: varões Galileu, por que é que vocês estão atônitos? Esse mesmo Jesus que vocês estão vendo ir, ele voltará para vos buscar. Os discípulos entenderam a mensagem de Jesus. Olhe para cá. Eles foram para o cenáculo, eles ficaram reunidos, e o texto diz que eles unanimemente perseveravam na doutrina, nas súplicas e nas orações. Eles não esperaram revestimento de poder de braços cruzados. Eles não esperaram revestimentos de poder sentados de braços cruzados, não. Eles sabiam que Jesus ia enviar. Mas enquanto Jesus não enviou, eles oravam, eles suplicavam. E suplicar aqui é gritar com força, é clamar ao Senhor. E o capítulo 2 inicia dizendo que, cumprindo-se o dia de Pentecoste, estavam todos reunidos no mesmo lugar e de repente, o Espírito Santo invadiu a casa como um som de um vento veemente e impetuoso. Invadiu a casa e todos, não foi
uma parte. Não foi só os discípulos. Todos foram revestidos de poder. O apóstolo Paulo disse que tinha quase 500, mas aqui em Atos somente 120 ficaram para ser revestidos de poder. Porque quando se trata de esperar, nem todos têm a mesma paciência, nem mesmo todos têm o mesmo objetivo, nem todos querem ser cheios de poder, mas teve 120, menos da metade, que ficaram, que permaneceram, que resistiram, que oraram e receberam poder e autoridade. O texto diz que Pedro prega a primeira mensagem cheio de poder e de autoridade, e quase 3.000 almas se rendem ao Senhor. Irmãos, o capítulo 3 inicia dizendo que Pedro e João subiam juntos ao templo à hora da oração, a hora nona. E a pergunta que não quer calar é: eles acabaram de ser cheios do Espírito Santo, eles acabaram de ser encharcados do Espírito Santo e estão subindo para o templo para orar. Porque ser cheio do Espírito Santo não é ser cheio uma vez e ser cheio para sempre. Ser cheio do Espírito Santo é uma busca contínua e uma vida de oração. Os discípulos subiam juntos. Eles estão cumprindo a ordem e o mandamento que Jesus disse. Não tem como fazer obra missionária na individualidade. Não tem como fazer obra missionária sozinho. A obra, ela é feita na unidade, juntos. O próprio Jesus disse em Marcos, no capítulo 6 e no verso 7, e chamou a si os seus 12 discípulos e começou a enviar de um em um, não, de dois em dois, e deu-lhes poder e autoridade. Jesus foi enviar os discípulos em Lucas, capítulo de número 10, os 70 discípulos, e Jesus chamou, o designou e disse assim: ide adiante, entrai de cidade e em cidade, e adiante de vós, ide de dois em dois. Jesus deu a instrução para os discípulos andarem de dois em dois. E Pedro e João não estão começando a andar junto agora. Eles já andavam junto antes. Eles pescavam juntos em Lucas capítulo 5. Eles prepararam a última santa ceia do Senhor juntos. Depois que Jesus morreu, que Maria chega com a mensagem do anjo, eles foram até os sepulcros juntos. E aqui não está sendo diferente. Eles estão subindo para o templo para orar juntos, na hora da oração. Irmãos, todo judeu tinha costume de orar 3 vezes ao dia. Era normal orar no período da manhã, que se inicia no raiar do dia. Era normal orar também a hora nona, que é a hora 3 horas da tarde, e era normal orar no final do dia, às 6 horas da noite. Se nós olharmos para a Bíblia Sagrada,
Em Daniel capítulo de número 6 e o verso de número 10, nós vamos ver: e Daniel, pois, quando soube que as escrituras estavam assinadas, entrou na sua casa. Ora, havia no seu quarto as janelas abertas para a banda de Jerusalém, e 3 vezes ao dia se punha de joelhos e orava e dava graças diante do Senhor. Irmãos, era a hora da oração, não era a hora do milagre, mas toda hora da oração tem milagre. Vou repetir: não era a hora do milagre, era a hora da oração, mas todo o caminho da oração tem milagre. O texto diz que era colocado todos os dias na porta formosa um varão que desde o ventre da sua mãe era coxo, a qual todos os dias o punham à porta do templo, chamada Formosa, para pedir esmola. Ninguém sabia o nome dele, conheciam ele pela enfermidade que ele carregava. Ele não nasceu e sofreu com uma queda e se machucou os pés, mas ele, desde o seu nascimento, era coxo. Os discípulos estão começando a obra em Jerusalém, conforme a ordem de Jesus: ficar em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Vocês vão ser a minha testemunha, primeiro em Jerusalém, depois na Judéia, depois na Samaria e depois nos confins da terra. Não tem como fazermos missão e pular etapas. Não tem como começar a obra missionária em Samaria. Não tem como começar a obra missionária na Judéia. Jesus disse assim: começai ou ficai em Jerusalém. De Jerusalém para a Judéia, da Judéia para Samaria, da Samaria para os confins da terra. Sabe o que Jesus estava dizendo? A obra missionária não pode começar fora, primeiro começa aqui dentro. A obra missionária começa em casa. A obra missionária começa na nossa igreja. A obra missionária tem que começar aqui em Jerusalém. Não tem como pular etapa e querer ir para a Judéia sem passar por Jerusalém. Não tem como querer ir para Samaria sem passar por Jerusalém. Não tem como querer ir para os confins da terra sem passar por Jerusalém. Não adianta querer fazer missão fora sem antes fazer missão dentro. Não adianta querer fazer missão lá fora sem fazer missão aqui. A missão começa dentro da tua casa. A missão começa na igreja que você é pastoreado. A missão começa na rua que você mora. A missão começa no bairro que você mora. A missão começa lá dentro da tua sala, na tua escola. A missão começa falando de Jesus para os teus amigos. Não adianta querer a África, não adianta querer Moçambique, não adianta querer avião, não adianta querer passagem, se não começar a obra em
Antes da Judéia, Jerusalém. Antes de Samaria, Jerusalém. Antes do confim da terra, Jerusalém. Na fila do mercado você fura etapa. Na fila do banco você fura etapa. Mas com Jesus não tem como furar etapa. Quer ser usado, Jerusalém? Quer pregar, Jerusalém? Quer cantar e ser enviado, Jerusalém? Quer ir para Samaria primeiro, Jerusalém? Quer ir para os confins da terra primeiro, Jerusalém? Jesus está dizendo para alguém: desfaz a tua mala, porque não tem Samaria, não tem Judeia e não tem confim da terra se não sentar para aprender com o pastor, se não sentar para ouvir, para ser cheio, para ser enviado. Eles começaram a obra em Jerusalém, e o texto diz que todo dia era trazido um homem coxo e colocado à porta do templo Formosa. Todos nós sabemos que todos que padeciam de alguma enfermidade, como o cego de Jericó, quanto o coxo, tinha legalidade para pedir esmola. Eles sobreviviam da esmola que eles recebiam na porta do templo. E por que, pregador, que ele ficava pedindo esmola na porta do templo? Porque era um lugar de movimentação, era crente entrando e saindo toda hora do dia. Quem não ia no culto da manhã, ia no culto da tarde. Quem não ia no culto da tarde, ia no culto da noite. Então ele sobrevivia na porta pedindo esmola. E se ele está ali todo dia, pastora Rosana, é porque tem alguém que dá esmola, é porque tem alguém que sustenta ele, dando esmola na porta do templo. E aqui tem um grande contraste, porque a porta era chamada de Formosa justamente porque era feita, sabe do que? De ouro e de prata. Olha que contraste, meus irmãos. A porta Formosa era feita com bronze de Corinto, que é uma mistura de ouro e de prata. Tem uma porta linda, esplêndida, riquíssima. E o texto diz que ele estava na porta do templo pedindo esmola. Todo mundo que ia para o templo não queria entrar por outra porta a não ser pela porta Formosa. O templo tinha 9 entradas para entrar para o culto, mas todos faziam questão de entrar pela porta Formosa para contemplar a beleza da porta. E justamente no culto da tarde o sol batia e o brilho da porta refletia a tarde. Mas ali naquela porta tem um mendigo que está sendo colocado todos os dias ali. Irmãos, ele era dependente para ser colocado na porta. Ele não conseguia ir sozinho, alguém colocava ele lá. E eu quero pregar sobre 2 igrejas. A primeira igreja é a igreja, olhe para cá, dos homens que colocavam ele na porta
para pedir esmola. A igreja conformada com coxo, conformada em dar esmola, conformada em ver o coxo naquela situação e ainda ajudar ele fica coxo na porta do templo. Essa era uma igreja conformada, mas está vindo aí outra igreja que se chama Pedro e João, que estava subindo para o templo para orar. O mendigo disse: me dá uma esmola. Eita glória! Eu não sei se você vai pegar, eu não sei se você vai pegar, mas se você pegar, vem comigo no glória. Ele olhou para Pedro e disse: dai-me uma esmola. Pedro disse assim: eu não tenho ouro, eu não tenho prata. E foi uma ordem de Jesus para os discípulos. Jesus disse para os discípulos em Mateus capítulo 10 e o verso de número 9, disse assim: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebeste, de graça dá. Segura. Jesus disse assim: e na obra missionária que eu estou enviando vocês não levam nem ouro e nem prata no vosso cinto, mas vocês vão levar poder e não tenho ouro e não tenho prata, mas tenho uma esmola para dar. Eu tenho, mas o que eu tenho, isso eu te dou. Só tenho que se receber, sim ou não? Sim. Em Atos capítulo 1 e o verso 8, Jesus disse assim: vocês vão receber poder. E Pedro está dizendo: eu não tenho ouro, eu não tenho prata, mas o que eu tenho, o que eu recebi, eu vou te entregar aqui, agora. E a pergunta para você é: cadê o poder e a autoridade que Jesus te entregou? Cadê o poder e a autoridade que Jesus te entregou? Cadê o poder e a autoridade que Jesus te entregou? Você trocou no tigrinho o poder e a autoridade que Jesus te entregou. Você trocou rolando a tela do teu celular o poder e a autoridade que Jesus te entregou. Cadê o poder e a autoridade que Jesus te entregou? Você trocou na dancinha do TikTok. Cadê o poder e a autoridade? Se você não trocou e tem, abra a tua boca para adorar. Eu não tenho ouro, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, eu não tenho prata. Escuta isso daqui. Tem muitas igrejas na nossa atualidade que já não podem mais dizer que não tem ouro e que não tem prata. Eu vou repetir para você raciocinar e entender. Tem muitas igrejas na nossa
nossa atualidade, que já não podem mais dizer que não tem ouro e que não tem prata, porque estão dotadas de ouro e de prata, mas perderam o poder e a autoridade. Tão preocupado com o som, tão preocupado com a poltrona, tão preocupado com recursos da terra, estão ricas de ouro e de prata, mas perderam a autoridade. Huracamaia, Huracamachuia, mas também esta mesma igreja que não pode dizer que não tem ouro e que não tem prata, também não tem condições de dizer em nome de Jesus, porque perdeu a autoridade. É melhor, pastor João, a gente ficar na favela, sentar em banco de madeira, não ter luxo nenhum, mas carregar poder e autoridade. Que falta ouro, pastor João, e que falta prata, mas não pode faltar poder e autoridade. Que falta recurso na tua igreja, na tua vida, na tua chamada, mas não nos falte poder e autoridade. Mas o que eu tenho, isso eu te dou, em nome, em nome, em nome, em nome, em nome, em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Levanta e anda. Em nome de Jesus Cristo de Nazaré, levanta e anda. O nome de Jesus, olhe para cá. O nome de Jesus não é só um nome para nós identificarmos quem Ele é. Não, o nome de Jesus não é para a gente se lembrar só de que Ele morreu na cruz do Calvário. Não, Jesus disse assim: todo o poder me foi dado no céu e também na terra. O nome de Jesus não carrega só uma identificação. O nome dele carrega poder e autoridade. Eu vou ler o texto missionário da Bíblia Sagrada, Marcos capítulo 16, o verso 15. E disse-lhe Jesus: ide por todo o mundo, pregai o evangelho a toda criatura. Quem crer for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. 17. Esses sinais seguirão aos que creem no meu nome: expulsarão demônios, falarão em novas línguas, pegarão na serpente, escorpiões, se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Não foi no nome do Tiago, não foi no nome do Pedro, não foi no nome do João, não foi no nome da Maria, foi no nome de Jesus.
estão trocando o nome de Jesus pelo sal grosso, estão trocando o nome de Jesus pela vassoura ungida, estão trocando o nome de Jesus pela areia de Israel, estão trocando o nome de Jesus pelo lenço do bispo e do apóstolo. É por isso que não acontece mais nada nos cultos, porque tiraram o nome de Jesus. Mas eu vim pregar para uma igreja que Jesus ainda é o centro, que Jesus ainda cura, que Jesus ainda batiza, que Jesus ainda salva, ainda liberta e ainda leva para o céu. Só quem vem adorar o nome dele, 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 só quem vem adorar o nome, o nome, o nome, o nome, o nome, o nome. Filipenses capítulo 2 e verso 9. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente, Ele deu o nome que está acima de todos os nomes. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que está acima de todos os nomes, para que no nome de Jesus se dobre todo o joelho que estão nos céus e que estão na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse: Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. O nome dele está acima da Maria Padilha, o nome dele está acima da Iemanjá, o nome dele está acima do Zé Pilintra, o nome dele está acima de Exu Caveira, o nome dele está acima de Maria Mulamba, o nome dele está acima do João, da Maria, do Pedro, do Tiago. O nome dele está acima do Jair Messias Bolsonaro. O nome dele está acima de Luiz Inácio Lula da Silva. O nome dele. E se você tem glória, sopra, sopra, sopra. Se você tem aleluia, sopra, sopra, abre a boca, brava. Chega de sermos uma igreja conformada
que ajuda o coxo ficar na situação que tá. A gente quer orar, mas não quer estender a mão. A gente quer ajudar de longe, mas não quer trazer para perto. E isso mantém o coxo na porta do templo. Mas nós não estamos precisando de pessoas que chamam o coxo pela deficiência dele. E tá cheio de crente assim, que nos conhece pela nossa deficiência. O coxo, o que caiu, o que pecou, o que falhou, o que errou. Mas Pedro não quis saber da deficiência daquele coxo. Pedro, tomando pela mão, e Pedro, tomando pela mão, levantou, e Pedro, tomando pela mão, levantou. Para derrubar tem um monte, para apontar tem um monte, conformados tem um monte, mas Deus está levantando uma igreja que toma pela mão e levanta, e tomando pela mão, e levantou. Deus está tirando do teu caminho essa raça ruim que te ajuda a ficar na mesma situação que você está e não traz resultado nenhum para a tua vida. Mas Deus está aproximando de você. Pedro e João, cheio de poder e de autoridade. A gente não precisa de amigos com dinheiro, a gente precisa de amigos cheio. Abre a boca. Escuta essa. O coxo não podia ficar de pé, não tinha firmeza nos pés, era fraco. E Deus não aproximou dele quem tinha dinheiro, Deus aproximou dele quem tinha poder e autoridade. E Jesus está dizendo para alguém: estou aproximando de você pessoas que vão te colocar de pé, que vão te dar firmeza, e você vai andar 42 anos parado, 42 anos dependente, 42 anos fraco, mas chegou a igreja revestida de poder. Levanta, ponte de pé, anda. Olha Deus colocando calço nos teus pés. Recebe firmeza. Olha Deus te colocando de pé. Levanta do chão. Olha Deus te dando calço nos ossos. Seja fortalecido. O
se você recebe esta palavra, abre a boca para adorar. Quer tirar o nome de Jesus dos nossos altares. Uma geração fraca, tomando Todd, não consegue pregar mais sobre Jesus. Quer fazer movimento, quer agitar a igreja, quer fazer movimento bom. A centralidade do Evangelho é Cristo. A igreja primitiva não estava preocupada com fama, com sucesso, com visibilidade, com curtida. Eles estavam preocupados em fazer e propagar o nome de Jesus. Jesus, 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 Jesus. De quem que você realizou esse milagre? Lembra? É aquele que vocês pediram para soltar o ladrão e crucificar ele. É aquele, e o nome dele é Jesus. Foi para dentro do sinédrio. Com qual poder, no nome de quem e com qual autoridade que vocês realizaram isso? No nome de Jesus. Nós vamos matar vocês para parar de falar do nome de Jesus. Pedro disse assim na primeira: eu ainda não estava cheio, o galo cantou, eu neguei, mas agora eu passei em Atos 2, o Espírito me deu uma sapecada no fogo e me revestiu de autoridade. E se quiser cortar minha cabeça, fica à vontade, porque eu não vou parar de falar do nome de Jesus. Cadê a igreja cheia? Cadê a igreja? Cadê a igreja que recebeu poder e autoridade? Cadê a igreja que não recebeu espírito de temor, mas recebeu ousadia? Não é o macumbeiro que bate o pé e você corre, é você que bate o pé e ele que tem que correr. Cadê a igreja que recebeu poder e autoridade? O crente que vê macumba e atravessa a rua com medo, está vazio, está faltando poder. E ao
autoridade. Eu vim pregar sobre missões, pastor João. Eu não vim falar outra coisa a não ser no nome de Jesus. E se você tem glória, solta. Se você tem aleluia, solta. Se você é o crente pentecostal que ainda fala em línguas estranhas, que ainda marcha, que ainda abre a boca para falar do nome, do nome, do nome, do nome, do nome, o que o coxo precisava não era de esmola. Eu não sei quem vai pegar. O que o coxo necessitava não era de esmola, era de uma palavra de autoridade. O sonho do coxo não era esmola. O sonho do coxo era entrar para o templo para adorar. A deficiência dele tirava ele do culto. Mas veio uma igreja cheia de poder, de autoridade, e disse: os teus amigos só te traz até a porta, mas pega aqui na minha mão, levanta, anda. Você vai para casa? Não. Para onde tu vai? Vai entrar pro templo. E no templo estava cheio de doutor, de perna cruzada. Estavam os saduceus, estavam os sacerdotes, estavam os escribas, e eles estavam com a perninha cruzada, metendo mala. Mas aí o coxo chegou no culto. E sabe como que ele chegou no culto? Sapando, sapando, sapando e pulando. Aí você tá inteiro, tem uma boca santa, que só quer comer esfirra e McDonald's, mas é ruim de dar glória. Escolhe o dia da semana que quer vir pro culto, e quando vem, fica com a boca travada. Abre essa boca para receber poder, poder.
casa enxugadeira. Sai da tua casa, pecadinha. Sai da tua casa, vício da droga. Sai da tua casa, vício da bebida. Sai da tua casa, todo espírito maquiavélico de Satanás. No nome de Jesus, aproveita. Nós éramos coxos. Observa agora. Todos nós nascemos coxo por Adão. Todos nós nascemos pobres e necessitados, refém do pecado. Romanos 5. Por um Adão entrou o pecado, mas pelo outro Adão nós fomos justificados. O coxo era pobre, como também nós éramos pobres e pecadores. O coxo estava fora do templo, como nós também não era dignos de estar no templo. Da mesma forma que todos os pescadores estão separados de Deus, por mais perto que nós estejamos da porta do templo, assim como o coxo, todos nós fomos alcançados pela graça. Eu encerro agora Efésios 2:8. Porque pela graça sois salvos por meio da fé. E isso não vem de nós. É dom gratuito de Deus. É por isso que o diabo queria que você morresse lá na maconha, no tráfico, na balada, no forró, no ralabucho. Não éramos dignos de estar no templo porque éramos nos gentios, mas ele veio para os seus e os seus o rejeitaram. Mas todo aquele que nele creu tem-lhes o poder de serem chamados filhos. Se coloque de pé, a graça te alcançou. Diga para alguém: a graça te alcançou. Diga: a graça te alcançou. Diga: o nome de Jesus é suficiente. Vamos mais uma vez. O nome de Jesus é suficiente. Pastor João, eu faço um apelo a esta igreja. Peça a Deus para sensibilizar o seu paladar, para você não comer qualquer comida. E quando eu falo de comida, eu falo da igreja do Senhor. Não seja enganada.
com marmita, com comida requentada. Peça para Deus te dar paladar. Eu vi um pastor que disse que altar não é para desabafar. Altar não é lugar de lavar roupa. Altar é lugar de pregar. Igreja do Senhor, peça para Deus sensibilizar o seu paladar. Não coma qualquer comida. A centralidade da igreja é Jesus e a palavra. Diga: o nome de Jesus é suficiente. Irmãos, eu gostaria de saber se tem alguém no nosso meio que está afastado dos caminhos do Senhor, ou que ainda não aceitou Jesus, mas quer entregar a vida para Jesus. Tem alguém? Tem um moço ali de blusa preta, já aceitou Jesus? Está afastado? Quer voltar para Cristo hoje? Então venha. Que a festa vai ser. Os dois, glória a Deus. As irmãs obreiros já auxiliam aqui. Tem mais alguém no nosso meio que ainda não aceitou Jesus ou que está afastado? O propósito e a proposta do Evangelho está aqui. Almas. Tem mais alguém? Não tem mais ninguém? O pastor João vai orar aqui por estas almas. O apóstolo Paulo diz que um rega, um planta, um rega, outro colhe, Deus dá um crescimento. Nas mãos de cada um. Amém? Tudo para a honra e para a glória do nome de Jesus. Aleluia. Como é que é o nome do meu irmão? Rodolfo? Nossa, Rodolfo está aceitando Jesus, se reconciliando. Faz assim com a mão. Glória a Deus. Como é que é o nome da minha irmã? Camila também está reconciliando com você nessa noite. Levanta sua mão assim, irmã Camila. Irmão, era motivo agora de você estar pulando. Era motivo para você estar glorificando. Fala para o seu irmão, foi por causa de você que eles vieram aqui. Culto de missão é para isso. Não é para levantar estado, mas para vidas aceitarem a Cristo. Deus sabe que trouxeram esse casal aqui para reconciliar, aceitar a Cristo. Nosso irmão Rodolfo, nossa irmã Camila. Há uma festa muito grande, viu? No céu agora. Muito grande. Uma confusão muito grande também. Lá no inferno. Por causa da vida de vocês. Porque eles perderam vocês para Jesus. O nome de Jesus é suficiente. O que você precisa, Jesus é na vida de vocês. Amém, irmã Camila? Amém, irmão Rodolfo? Nós vamos orar por vocês, depois vamos pegar o endereço de vocês. Estaremos também ajudando vocês para afirmar, ficar firme na presença de Deus. Amém? Estenda suas mãos para cá, igreja. Esse é o primeiro dia, viu, irmão? Se você não tiver culto na sua igreja ou quiser conversar com o pastor, se o pastor liberasse, tá? Não vai dar um de rebelde, não. Eu vou lá, não vai não, porque vai perder a bênção. Não venha não, eu não quero rebelde aqui dentro, não. Fica na sua congregação. Eu vou lá porque eu não vejo, não. Fica lá. Rebelde só atrapalha, só impede a obra. Mas se o pastor liberar, você venha, tá bom? Estenda as suas mãos para cá, em nome de Jesus. Senhor, meu Deus, meu Pai, neste momento, Pai querido, Criador do céu e da terra. Senhor, enaltecemos e bendizemos o Teu nome, Senhor. Senhor, não temos palavra para expressar tamanha alegria em nossos corações por tudo que foi feito, por
por cada membro, por cada congregado, por cada pessoa que se empenharam grandemente, Senhor, para o início desta cruzada, Pai. Deus, se eu for falar nome, eu serei ingrato com os demais, pelas orações, pelas consagrações, pelo jejum, pelo propósito que cada um colocaram para que isso acontecesse, para que o nosso irmão Rodolfo, nesta noite, se decidisse, mediante qualquer circunstância, aceitasse a Ti como legítimo Salvador da vida dele, como a nossa irmã Camila também, Senhor, que venceu as dificuldades, venceu os problemas, para nesta noite ser, juntamente com seu esposo, eu e minha casa serviremos a Deus. E como ministro do Senhor, juntamente com a tua igreja, oramos neste momento pela vida deste casal. Afirma os seus apegos, reveste da coraça, do capacete, da espada e do escudo, e do sapato do evangelho. Senhor, dá entendimento e força e graça. Nas suas, Senhor, decisões de opinião, que a partir de agora, deste momento, seja Jesus centro da sua vontade, para sair, para deitar, para dormir, para comer, aonde estiver, seja Jesus o centro da vida dele. É que nós te pedimos e te agradecemos, Senhor, pela vida desse casal. Muito obrigado, Senhor, pela vida de cada membro, que cada irmão, cada pessoa que nesta noite vieram, e que todo mal sobre a vida deles seja retirado. Toda palavra de maldição, toda seta, todos os dados inflamados do inimigo que voltava para querer destruir, desfazer esse matrimônio, esse casamento, cai por terra agora. Toda oferenda feita para causar dissensões, para causar inveja, em nome de Jesus Cristo, nesta noite, pega a tua bagagem agora e saia. Tudo que foi oferecido para estragar, colocar dificuldade neste matrimônio, em nome de Jesus agora, caia todas as correntes exteriores na vida dela, na vida dele, em nome do Pai, em nome do Filho, em nome do Espírito Santo de Deus. Amém. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Quem pode glorificar a Deus? Quem pode exaltar a Deus? Cadê nossa irmã do sorteio? Tem uma irmã que é criança para fazer sorteio. Tá bom. Nosso irmão presbítero, irmão Henrique, né? Ele tem